Hoje, nesse quinto encontro, denominado O Agronegócio e o Direito Agrário em Tempos de Crise, nós contamos com a presença de 3 convidados muito especiais. O primeiro, eu já vou fazer aqui uma ressalva, que é o Gilmar Mauro, integrante da direção do MST, que ele teve alguns problemas técnicos e vai tentar entrar no decorrer da nossa conversa. O segundo é o Alceu Castilho, que é jornalista, editor do De Olho nos Ruralistas e autor dos livros Partido da Terra, Como os Políticos Conquistam o Território Brasileiro, e O Protegido, Porque o País Ignora as Terras do Príncipe. Alceu, muito obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Guilherme, é um prazer também debater com o Gerson e espero que com o Gilmar, com alguém do MST assim que possível. Boa tarde ao seu, a todos os companheiros e companheiras aí que estão assistindo a gente. Espero que a gente possa fazer um excelente debate sobre esse assunto que é muito interessante e para quem acha que não tem a ver, tem muito a ver com nós, petroleiros e petroquímicos de todo o Brasil. Vamos lá. Obrigado, Gerson. Então, a primeira pergunta, vão ser perguntas, provocações, né? Também gostaria de provocar que as pessoas que estão acompanhando também enviem perguntas, né? Vai ser para o Alceu. Alceu, até separei aqui minha edição do livro, Partido da Terra, que é um livro muito bom, que você faz um levantamento incrível sobre os bens declarados por políticos eleitos em 2008 e 2010, né? Principalmente em relação às terras declaradas, né? E apesar da evidente, do flagrante, né, subnotificação que há nessas declarações, os 13 mil políticos eleitos naquela ocasião possuíam um território maior que a Holanda, né, como você coloca. Eu queria te perguntar, esse cenário se mantém atualmente? E qual a participação da bancada ruralista no atual governo Bolsonaro? O que você poderia comentar sobre isso? Sim, se mantém. Os políticos são grandes proprietários de terra. Recentemente, o observatório que eu coordeno, De Olho nos Ruralistas, mostrou que eles concentram as suas terras na Amazônia e no Mato Piba, essa região, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é uma região de expansão agropecuária. Esses políticos de todo o país, da região sul, inclusive, do sudeste, possuem terras nessas regiões onde, por coincidência, existem muitas terras públicas, por terras da União, e exatamente esses políticos, por meio da bancada ruralista, em Brasília, eles tentam, ao longo do tempo, regularizar essas terras quando elas são públicas, quando elas não são privadas. Esse é um processo histórico que vem de quase todos os governos brasileiros e que se acirrou com a posse do presidente Temer, com o golpe de 2016, portanto, e que está se acelerando, processo que está se acelerando ainda mais durante o governo Bolsonaro. A MP da grilagem está aí para ser votada, a MP que veio do governo, né, da presidência da República. Ela é uma medida provisória que se propõe a regularizar terras públicas, e a bancada ruralista, que tem vários problemas aí com o Bolsonaro em tempos de pandemia, ela está aí segurando ainda esse governo, porque ela quer ver esses projetos aprovados assim que possível. É mais ou menos esse o quadro. A bancada ruralista é forte, sim, ela significa metade do Congresso, né? Metade da Câmara, quase metade do Senado. Eles têm muito poder, eles têm poder de derrubar presidente, como foram decisivos para derrubar Dilma Rousseff, têm poderes para segurar um presidente, como foram decisivos para segurar Michel Temer no poder, e foram decisivos para eleger esse genocida que está no poder, que é o Jair Bolsonaro. Gerson, fechamento das fábricas de fertilizantes da Bahia, do Paraná e de Sergipe, né, que foram feitos aí durante o último período, eles fazem parte de uma política privatista da atual gestão que vem, talvez, desde 2015 e finalmente se impôs, a partir do golpe,
da ex-presidente Dilma Rousseff, né? Quais são os impactos específicos do fechamento das Fafens em relação ao preço e qualidade da carne brasileira? Você poderia comentar um pouquinho para a gente sobre isso? Então, Guilherme, especificamente sobre a questão da carne, a gente tem o fator de que hoje a nossa ureia, que a gente produz aqui, ou que produzia aqui, você tinha a opção de ter a ureia pecuária, que ela não usa formol para evitar que ela empedre. Então, quando você tem que importar ureia, essa ureia que é importada, ela vem necessariamente com formol, porque senão, dentro de todos os navios, ela vai empedrar e ela fica muito ruim daí. Então, a gente vai estar importando agora, e essa é uma grande preocupação, que, inclusive, um senador, se não me engano, é do Mato Grosso, não me lembro o nome dele, gente ruim, a gente não lembra o nome, que fez uma denúncia sobre isso, sobre o risco da nossa carne ela ser contaminada com ureia com formol. Mas a preocupação dele, pasme, não era com o consumo interno, era de perder certificados internacionais. Apenas isso. Então, quando foram fechar essas unidades, ele queria um tempo de 1 ano para ajustarem as importações. A Petrobras não quis saber, fechou, mesmo com esse risco. Hoje, a carne consumida pelo brasileiro, com certeza, está contaminada com formol, porque a gente passa por um período de grande seca, passou em todo o centro-oeste, onde você tem a produção grande, e daí você precisa ter complemento mineral, e nesse complemento entra ureia, e a nossa ureia, essa ureia que eles estão importando agora, ela tem formol. Então, essa decisão que teve a Petrobras, uma decisão extremamente equivocada, fez com que você tenha um prejuízo não só para os pecuaristas, para o consumidor, mas para toda a sociedade, que você abriu mão de tecnologia, que é de alta tecnologia. Acho que muita gente às vezes se esquece, envolve tecnologia muito grande, mão de obra especializada, e foi feita uma opção de fechar as unidades sem ter uma solução local, nacional, para abastecer o mercado. Então, além do crime de lesa pátria, que é você contaminar o povo brasileiro, a carne nossa, com formol, você tem a perda de toda a tecnologia que você já tinha, você tinha as pessoas preparadas para operar essas unidades e que foi deixada de lado por uma decisão extremamente equivocada, por conta do barril que estava alto, que estava caro. A gente vê agora, um pouco antes de passar por esse processo todo, o barril derretendo o preço dele, e hoje aquela unidade, aquela alegadamente que era inviável, hoje é extremamente necessária para dar vazão ao óleo nosso, produzir insumos necessários para toda a agricultura e para a pecuária. Lembrando, principalmente, nessa questão sobre o agronegócio, que é algo que tem que detalhar. O agronegócio consome pouca ureia, porque soja você consome pouca ureia. Você consome mais ela no milho, cana e feijão. Então, toda a cadeia de alimentos nossos, ela está prejudicada. Não só todas as commodities que envolvem isso, né? Mas a alimentação mais especificamente. Alceu, dialogando com isso, né, o Observatório de Olho nos Ruralistas tem divulgado bastante que o governo Bolsonaro tem liberado muitos agrotóxicos desde o início do governo, né? Você poderia comentar um pouquinho sobre isso? Sim, a liberação de agrotóxicos, ela é um item estrutural, não é um privilégio do governo Bolsonaro, que esse governo
de extrema-direita costuma fazer, é pisar no acelerador em relação a alguns temas, né? Em outros ele promove novas corridas, mas nesse caso a corrida já existia, né? É um processo de envenenamento da mesa dos brasileiros, de envenenamento dos trabalhadores e das pessoas, dos trabalhadores do campo, inclusive os que, né, pulverizam o agrotóxico, não é? E das pessoas do entorno, inclusive escolas, inclusive aldeias indígenas, que sofrem com isso. Uma coisa a se assinalar é que essa liberação de agrotóxicos, além do mais óbvio, que é essa liberação extra de venenos que são proibidos na Europa, até mesmo nos Estados Unidos. Além disso, você tem uma concentração de renda, né? Essas medidas beneficiam um grupo muito seleto de empresas, em boa parte, multinacionais da mesma Europa e Estados Unidos, podendo essas empresas despejarem esses pesticidas proibidos ou semi-proibidos, né? Ou seja, em outras palavras, nós nos afirmamos, né, como celeiro de commodities por um lado e de lixão do mundo pelo outro. Isso vai muito ao encontro de certa paixão que esse governo genocida tem pela morte. É um governo mórbido, são discursos mórbidos, como a gente viu ontem com a secretária de Cultura, Regina Duarte. Eles realmente não se importam nem com a morte de artistas ou com o genocídio nas periferias e nos presídios e nas aldeias em curso com a Covid-19, mas também não se importam com as pessoas e os trabalhadores que morram por causa de venenos absolutamente prejudiciais à saúde, prejudiciais ao ambiente, porque contaminam rios, contaminam os recursos naturais, e além de tudo, matam trabalhadores lá na ponta, na produção de grãos, de cana, de fumo, em toda essa cadeia do agronegócio, né? E isso aqui no sul e no sudeste, no centro-oeste também, em todo o país, claro, mas particularmente nessas regiões, né, que tem uma pulverização maior. Então não é uma coisa distante, ainda não é o grileiro da Amazônia, que eu imagino que seja um assunto ainda, né, tudo que acontece na Amazônia, desmatamento, etc., né, é um processo de pilhagem e de extermínio que, como eu disse, combina muito com essa cara da morte desse governo. Pessoal, o Gilmar Mauro teve um probleminha no celular dele, só que vamos contar com uma outra convidada muito especial também, a Kelly Maforte, do MST. Ela está entrando aí. Tudo bom, Kelly? Tá ouvindo a gente? Olá, tudo bem? Estou ouvindo sim, estamos aqui, prazer aqui estar no debate, e um olá aqui para todos os presentes também, quem está nos assistindo. Muito obrigado. Kelly, vou começar então já te fazendo uma pergunta. O Gilmar tinha colocado numa entrevista recente, eu acho que é uma visão geral do MST, né? Ele colocou numa entrevista recente para o Brasil de Fato que talvez a reforma agrária nunca esteve tão urgente como hoje em dia. E eu te pergunto, por que a reforma agrária, nessa crise, talvez sem precedentes na história recente, se coloca como um tema tão urgente? Bastante importante essa questão pelo seguinte, essa pandemia que a gente está enfrentando, a Covid-19, ela tem relação direta com o modelo
agrário-ambiental que se estabeleceu no mundo. A gente fala bastante, denuncia, né, aqui a questão do agronegócio no Brasil, mas é importante dizer que o agronegócio ele foi se hegemonizando no mundo e também, né, o seu modelo, ele é destruidor de florestas tropicais, ele é completamente desequilibrador de ecossistemas e também padronizador da criação de animais numa escala industrial. Este modelo, ele é gerador de muitas pandemias. Então, a Covid-19 nós vamos enfrentar com enorme custo humano, né, como a gente já está vendo aqui no Brasil, que os números agora já são pessoas, né, e essas pessoas são pessoas conhecidas que a gente já está tendo que enterrar. E por que a reforma agrária é tão urgente e necessária? Porque a reforma agrária defendida pelos movimentos, especialmente a reforma agrária defendida pelo MST, ela não tem nenhuma relação com uma reforma agrária distributivista, né, na qual você somente está a serviço do capital. A gente precisa de uma reforma agrária, no MST está chamando que é a reforma agrária popular, que distribua a terra, e de fato o latifúndio é um problema histórico no nosso país, né? O latifúndio ele tem relação com essa herança escravocrata também que a gente tem aqui no nosso país, mas também que além de distribuir a terra, a gente desenvolva uma outra relação com os bens naturais, né? Porque se a gente não mudar essa forma de se relacionar, essa relação, né, ser humano-natureza, pautada por outra lógica, né, das necessidades humanas e não para atender o lucro do capital, a gente vai tender a conviver com muitas pandemias. Então, se a gente quer derrotar a Covid-19, se a gente quer derrotar outras pandemias, a gente vai ter que mudar o mundo. Esse novo mundo, ele não vai surgir espontaneamente, ele só vai surgir se a gente defender radicalmente os povos do campo, os povos, né, dos acampamentos e assentamentos, os povos originários, os povos indígenas, os povos quilombolas. Nós necessitamos, para defender a natureza, nós precisamos defender os povos do campo. E é por isso que é tão importante e necessária uma reforma agrária, não só para atender as necessidades de nós sem terra, mas também para poder, especialmente, a gente conseguir defender a vida, e a vida da humanidade que está em jogo. Muito obrigado, Kelly. Dialogando com isso, o Itamar Sanches, que é nosso diretor sindical aqui do Sindipetro, ele perguntou como a pandemia do coronavírus está impactando no setor. Eu acredito que seja no setor agrário, né? E eu já acrescento a essa pergunta alguns dados, né? A Fundação Getúlio Vargas divulgou um levantamento que somente no mês de abril, o preço do feijão, por exemplo, aumentou 8%, da batata inglesa 13%, dos ovos 7%. Então, diante desse cenário, o que você poderia falar para a gente, Kelly? Como que o coronavírus está impactando, principalmente os pequenos agricultores, o próprio movimento, a produção que é feita dentro do movimento Sem Terra? Olha, bastante importante, né, a gente também entender que o campo brasileiro é um campo ainda hegemonizado por essa política do agronegócio e da mineração. Mas isso nós estamos falando de 4, 5 tipos, né, de produtos que são produtos voltados para exportação, as chamadas commodities, né, mercadorias agrícolas, mercadorias minerais, e essas commodities elas estão voltadas para exportação. Por isso que a gente nunca ouve nenhuma notícia assim, o agronegócio doou não sei quantos quilos, não é da natureza deles, mas também eles não têm comida para doar, porque eles são produtores de commodity, soja, etanol, enfim, não são eles que produzem a comida. Quem produz a comida é a chamada agricultura familiar, a agricultura camponesa. Só que essa agricultura também está sob enorme pressão. A gente já vem de um período largo, né, de uma prioridade ao agronegócio, isso não é de agora, né, isso perpassou toda, dos anos 2000 para cá, de governo em governo, né, infelizmente. No entanto, após o golpe, né, com a crise, né, que se acentua de 2014 para cá, a gente vê uma política muito nefasta em relação à agricultura familiar. Foi cortado praticamente todos os créditos, né, que são créditos de apoio fundamental para poder fortalecer essa agricultura. E aí a gente chega numa pandemia que a gente precisa de comida.
Então, custa muito caro a gente não ter investido na agricultura familiar no nosso país, porque não ter investido na agricultura familiar também coloca que a gente fique refém dos grandes conglomerados, que são empresas de distribuição, que estão concentrando a logística, né, em relação à alimentação. E aí a gente fica refém da especulação do preço das mercadorias. O feijão, né, por exemplo, como você disse aí, o feijão ele está na casa galopante de 11, 12, em alguns lugares até R$ 13 o quilo. Quem conseguir acessar o auxílio emergencial, né, os poucos, né, que conseguiram, porque tem metade que não conseguiu ainda, né, dos 91 milhões que se inscreveram, não vai conseguir hoje comprar todos os itens da cesta básica. Não porque a gente já tenha um problema de desabastecimento, por enquanto não, mas há uma especulação sobre o preço dos alimentos. E essa especulação faz com que as pessoas não consigam ter acesso. E essa falta de acesso, ela vai aumentando a fome é super urgente, a gente está vendo isso de uma forma gritante, quem tem fome tem pressa, e infelizmente isso se expôs agora na pandemia. Gerson, pegando esse gancho, né, depois eu também gostaria que a Kelly comentasse, mas a FUP e os sindicatos, né, os sindicatos filiados à FUP, os Sindipetros, eles têm feito campanhas de solidariedade intensas, né, desde o início da pandemia, com a doação de alimentos, inclusive em parceria com o MST em muitos lugares, e também de gás em alguns lugares, né. Gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a necessidade da gente fortalecer a solidariedade nesse momento. Eu acho que é fundamental entender o seguinte, que hoje o petroleiro, querendo ou não, por mais que tenha que estejamos sofrendo vários ataques da própria gestão ali na Petrobras, a FUP, ela tem um entendimento básico de que a gente precisa lutar por uma sociedade melhor. E diante disso, não só agora, mas lá na própria greve nossa, a gente fez várias campanhas, até fazendo denúncias do preço justo, que tinha que ser o combustível, que afeta também o pequeno produtor, do gás, que afeta todas as populações em geral. A gente vê que nos últimos anos o número de tipo, acidentes com fogo aumentou e muito, porque o pessoal não tinha dinheiro para comprar o gás, que dá um preço absurdo, e nessa pandemia ainda está tendo, como disse a Kelly, uma exploração de alguns grupos querendo ganhar em cima dessa procura maior, porque está todo mundo mais em casa, então a gente está tentando minimizar isso. Então, campanhas de gás estão sendo feitas por vários sindicatos e a de alimentos. Então, como você bem disse, numa grande parceria que a gente tem histórica com o MST, com o MPA, para tentar levar para essas populações que estão sendo mais atingidas, que não têm recursos, que tipo, não tem como, para onde correr, ter ao menos o básico para se alimentar. Então, isso é algo que nós temos feito, todos os sindicatos estão fazendo um grande esforço para tentar ajudar todos os companheiros e companheiras de todo o Brasil que estão passando por esse momento difícil. Então, é o que nós podemos fazer nesse momento. Inclusive, agora, a gente teve um pedido que a gente fez alguns meses atrás para que a Petrobras doasse combustível para ambulâncias, bombeiros, para que a gente possa ajudar nesse momento difícil que todo o Brasil está passando. Uma solidariedade de classe que a gente tem que ter, porque visto que essa semana a gente viu a palhaçada que foi o presidente eleito aí, indo até o STF com meia dúzia de empresários, né? O Mercado Livre funciona para eles até um ponto, depois eles vão querer fazer pressão para que o Estado interfira a favor deles, não de toda a sociedade. Então, a gente tem feito isso, a gente sabe que é algo que não vai resolver tudo,
mas são passos que tem que dar e que são necessários nesse momento que é de um sofrimento muito grande que a gente está vendo aí em toda a sociedade. Alceu, na sua primeira resposta, você já citou, né, rapidamente a MP 910, enfim, que está aí sendo pressionada, né, pelos setores mais conservadores para entrar na pauta de votação, e os ruralistas chamam de MP da regularização fundiária, já os movimentos ambientalistas, movimentos populares, incluindo o MST, denomina, né, essa MP como MP da grilagem. Na sua opinião, quais as consequências, qual a possibilidade dela passar, primeiro, né, na atual configuração do Congresso, e quais serão as consequências, caso ela seja aprovada? Bom, primeiro que a aprovação, ela está mais do que encaminhada. É claro que a gente nunca pode adotar um discurso de derrota, mas a sociedade precisará se mobilizar muito, e precisará se mobilizar em tempos de pandemia, o que é difícil, né? Mas eles estão a pleno vapor nas costuras para aprovar o relatório que vinha do Irajá Abreu, filho da senadora e filho da senadora Cátia Abreu, né, já com um pacote de maldades embutido, agora, até em diálogo com alguns ambientalistas, né, e supostos defensores do ambiente, eles estão se aproximando do que seria no discurso deles, um meio termo, né? Mas que é um processo de mega regularização de terras públicas roubadas. Vamos tentar voltar um pouco na própria definição do que significa grilagem. Grilagem é roubo de terras. Quando eu falo roubo de terras, eu não falo furto. Se é roubo de terras, é um processo violento de conquista desses territórios, porque tem gente morando ali, né? Além de todos, né? Todos os animais e todo o habitat, né? Que é embutido nas matas, né? Tem gente, tem indígenas, tem camponeses, tem quilombolas. Vamos entender então o quanto isso é estrutural no nosso modo de produção. Ele atende pelo nome de capitalismo, né? Tem gente que não gosta de falar do nome, né? Mas é esse. A gente vive sob esse sistema. Bom, o capitalismo, por excelência, por definição, ele é expansionista. Expansionista em vários aspectos, mas também do ponto de vista territorial. Entre capital e renda da terra, ele se expande, os capitalistas e os rentistas, eles precisam de mais território para manter ou aumentar a margem de lucro. A expansão territorial se dá legalmente e ilegalmente. Inicialmente, ela se dá do ponto de vista ilegal, grilando, roubando, né? Sempre com um disfarce de que eles estão do lado sagrado, do lado da justiça, dos homens de bem. Não é essa a história do mundo, e não é essa a história das últimas centenas de anos, a história do capitalismo. Já que o tema da mesa também é direito, vamos colocar uma coisa importante sobre direito. O direito, que a gente conhece, ele é uma expressão desse modo de produção, é uma expressão da burguesia. Por isso que ele é individualista. Sujeito jurídico, etc. No Brasil não se prevê terra coletiva, terra de uso comum, né? O mais parecido com isso são as terras indígenas e quilombolas, mas não é bem isso, né? Ao contrário da África, onde existe, onde vários países existe isso, aqui as terras de uso comum, de camponeses de fundo de pasto, no Nordeste, por exemplo, em Minas, no Sul, nos faxinais, ela vai sendo aos poucos apropriada pelo capital, pelos proprietários, num processo de roubo de terras, de grilagem. E é esse processo que, historicamente, é repetido em vários governos, inclusive governos progressistas, diga-se de passagem, né, e que agora
com os governos de extrema-direita, né, de golpista, no caso do Temer, e de extrema-direita, no caso do Bolsonaro, eles ganham uma aceleração absurda de regularização de milhões de hectares, não de poceiros, não de terras de camponeses, o que é legítimo, mas de propriedades de milhares de hectares cada uma, que foram roubadas, foram griladas, e foram roubadas à base de violência, de expulsão, e expulsão, inclusive, em diálogo com a face legal do Estado, que é a justiça, né, e a polícia, com reintegrações de posse, despejos, e esses despejos ocorrem mesmo que a empresa, Casa Cutralha aqui em São Paulo, que ele pode falar melhor que eu, que mesmo que a empresa tenha roubado a terra. Aí eles vão lá, e a imprensa, né, não nós, né, mas a imprensa, chama de invasão. Então, é um processo muito complexo, né, que eu convido o internauta a entender melhor, né, acessando o site do MST, pesquisando. Tem um trabalho ótimo do Gustavo Prieto, uma tese de doutorado sobre grilagem. Pesquisem, entrem lá, vejam, né, site do MST, da Comissão Pastoral da Terra, do Cine, né, enfim, de Olho dos Ruralistas a gente faz uma modesta contribuição para isso, né. É preciso se informar mais sobre algo que é estrutural no Brasil, no mundo, mas particularmente no Brasil, por suas características territoriais, e por esse destino, por essa vocação, né, como eles dizem, que a gente se propõe, né, que é de se vender e se vender barato, né, e criminosamente e de modo genocida. Kelly, se você puder comentar também sobre essa MP 910, a MP da grilagem, e também sobre isso que o Alceu coloca, né, que essa grilagem ela é feita sobre muita violência, né, sobre morte, sobre um extermínio de povos do campo, né? Como que está essa situação atualmente? Como que está a situação da violência no campo desde o golpe e, mais especificamente, a ascensão do Bolsonaro à presidência da República? Infelizmente, a violência no campo ela é estrutural aqui no nosso país, né? Ela tem relação direta com o latifúndio. A existência do latifúndio, essa concentração extraordinária, né, de muita terra em poucas mãos, ela é geradora de muitas violências, né, violências contra os povos. Só que nós precisamos nos atentar que uma política ultraliberal, uma política fundamentalista de inspiração neofascista, como o governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro, ela torna a vida dos povos do campo ainda mais insuportáveis, né? E também com uma carga muito grande contra os movimentos de luta pela terra, né? Não só o MST, mas os vários movimentos que compõem a Via Campesina, os movimentos indígenas, os movimentos quilombolas, os movimentos de mulheres do campo, quebradeiras de coco, ribeirinhas. Então, nós estamos falando de vários povos, né? E povos que estão completamente ameaçados. A Comissão Pastoral da Terra, ela lançou recentemente um relatório que mostra que em 2019 nós tivemos um aumento significativo nos conflitos de terra e também na violência contra os povos do campo. E isso, então, coloca uma urgência para a gente poder debater, que é o próprio processo de reorganização fundiária que a gente está tendo no nosso país, especialmente nesses anos do golpe. E como a gente tem uma realidade que a maioria, né, do povo brasileiro está nas cidades e não no campo, muitas vezes essa temática agrário e mesmo a temática ambiental parece algo muito distante. Só que quando a gente vê coisas explodir, né, como, por exemplo, o dia virar noite em São Paulo por causa das queimadas na Amazônia, ou a gente vê uma enorme escassez de água, ou essa pandemia, né, da Covid-19, que pouca gente fala da origem dela no desequilíbrio ambiental e florestal, a gente vê que o tema agrário ambiental é urgente e necessário para ser debatido por todos e todas. Quando a gente pega esse exemplo, né, como o Alceu estava falando da medida provisória 910,
está para ser aprovada no Congresso, porque ela está num duplo movimento. Por um lado, tem o interesse da pauta ruralista, que é forte no atual governo, mas também tem outro movimento, que é o movimento da política, né, brasileira, que, enfim, com toda a crise também sobre Bolsonaro e o fora Bolsonaro crescendo, não só na esquerda, na classe média, enfim, mas também setores da direita, o governo Bolsonaro começa a fazer um movimento mais expressivo rumo ao chamado Centrão. Não é à toa que ele posta no seu Twitter pessoal uma defesa intransigente da medida provisória 910, acenando, né, justamente para esse Centrão, que é o principal interessado aí na aprovação. Mas o que o povo brasileiro tem que entender? Que debaixo de uma pandemia, né, que está matando pessoas, né, numa velocidade impressionante, né, aqui no Brasil, acho que hoje, infelizmente, a gente vai estar perto da casa aí de 10 mil mortes no Brasil. Diante desses números que são tão tristes e revoltantes, o governo brasileiro, isso vai ficar para a história, quer entregar 77 milhões de hectares de terras públicas, portanto, terras do povo brasileiro, para empresas do agronegócio. E nós não podemos admitir a falácia do discurso do governo Bolsonaro, que vai tentar passar a ideia de que vai, com a medida provisória 910, favorecer gente muito simples e pobre que não consegue adquirir a terra. Isso é mentira. Nós precisamos desconstruir esse discurso, porque está aprovado, né? A medida provisória 910, ela tem um histórico. Ela tem um histórico lá na medida provisória 759, que depois, né, foi editada pelo Michel Temer, depois ela virou lei 13465 de regularização fundiária no campo e na cidade, foi preparando todo o terreno, porque essa lei 13465, ela já permitia que áreas até 2.500 hectares em todos os estados da Amazônia Legal entregues aí para as empresas que estivessem dentro dessas áreas. E a medida provisória agora 910, que está para ser aprovada, ela regulariza áreas até 2.500 hectares em todo o território nacional. Isso significa, né, o Alceu também deu esse exemplo, que áreas como, por exemplo, a Fazenda Santo Henrique, que fica na região ali de Bauru, no interior de São Paulo, que foram invadidas pela empresa Cutrale, né, há anos e anos, né, que ela só é a maior exportadora de suco de laranja do mundo, porque ela está em cima de terra roubada do povo, né? Nós precisamos denunciar isso. Se essa medida provisória for aprovada, o que é crime, que é a grilagem de terras, infelizmente, vai se tornar legal. E aí a gente vai ver um enorme patrimônio, né, do nosso país, portanto é uma questão também de soberania nacional e popular, sendo entregue para as empresas do agronegócio. Pegando o gancho da soberania nacional, o Gerson já falou um pouquinho sobre isso anteriormente, mas eu queria que se você pudesse explicar um pouquinho melhor o que está acontecendo. Isso também dialoga um pouco com a soberania alimentar, inclusive da população brasileira, com o preço do gás. Por que o gás está tão caro, né? Aonde que está o problema? A Petrobras, enfim, apesar da gestão privatista, nos últimos meses abaixou muito o preço do gás nas refinarias, inclusive dos outros combustíveis também, mas está sendo verificado preços abusivos em todos os estados brasileiros, chegando até a 150, 160 reais o preço do gás. Qual que é o que está acontecendo, né? Quem que está ganhando, quem está lucrando nessa cadeia? E se você puder comentar um pouquinho também sobre a campanha do gás, né, que os petroleiros fizeram desde antes da greve, né, e estabeleceram o preço de subsidiaram botijões de gás ao preço de R$40. Da onde que vem esse valor de R$40, por exemplo? Então, Guilherme, essa campanha, voltando a ela é uma campanha que eu reforço, ela se faz necessária até pelo que lembrou a companheira Cibele agora há pouco. A gente vive um momento que tem uma pandemia, onde várias pessoas estão em casa, com álcool gel, o gás está caro, então vão acabar usando álcool, gerando acidentes, mais gente queimada, machucada no hospital, então é o caos social. Então, essas campanhas são nesses objetivos e de chamar
toda a atenção para que a população entenda por que a Petrobras pública ela é importante. A Petrobras com o Estado usando ela como uma ferramenta de gestão para toda a população brasileira. A Petrobras, como você bem disse, baixou os preços na ponta, lá na refinaria, mas ela não tem a distribuição mais. Então, isso fica na mão de quem? Fica na mão de distribuidores, fica na mão de especuladores. Eu lembro até que na época que a gente fez a campanha lá do gás, na greve, teve gente que tinha distribuidora que ficou incomodado. A gente teve estados que a gente não conseguiu fazer porque saíram liminares proibindo que a gente fizesse essa campanha. Então, hoje, o preço ele está extremamente alto. Como bem disse a Kelly, é uma especulação que está sendo feita em cima dos pobres miseráveis desse país. E como disse o nome disso é capitalismo. Enquanto a gente não reverter esse processo, a gente vai ficar à mercê disso. O capitalista ele vai se aproveitar desse momento, que seja de dor, de quem quer que seja, para ganhar em cima disso. Então, quem está em casa precisa ter o gás. Ele vai pagar o preço que for. Quem não tem como pagar, vai ter que usar o que for. É combustível, é álcool, para queimar e correndo risco de sofrer acidentes. Mas eu queria pegar um ponto, Alceu, que é importante, Alceu não, Guilherme, que o Alceu falou e que a Kelly falou. A gente vive um país com valores medievais, né? Onde o agronegócio, os grandes latifúndios que determinam para onde vão as nossas riquezas. E a gente vê um movimento contrário, onde a gente tem tecnologia, seja em fertilizantes, seja em refinarias, seja em exploração em alto mar, e a gente vai entregar isso aí. Então, isso agrega valor para a nação, né? Ao contrário do agronegócio, que não gera nada, são pouquíssimos empregos, como disse bem o Alceu, gera contaminação do solo com agrotóxicos, que agora tem o nome bonito de fitossanitários, né? Então, a gente está vivendo numa nação com valores medievais, e para isso a gente tem que tentar reverter, seja na consciência que a gente busque, e por isso que os petroleiros, insisto, estão fazendo isso, estão dando subsídios, a gente está tentando vender gás a R$40, que é o preço que a gente entende que seria o preço justo, né? A gente quer que volte as refinarias nossas, após a pandemia, é claro, a operarem com toda a carga, e que a Petrobras continue tendo as refinarias, as unidades, para que a gente possa desenvolver a nação de uma forma mais igualitária e justa. E isso, a gente sabe muito bem que não é o agronegócio que vai fazer. Eu vou ler algumas perguntas aqui que está chegando nas redes sociais. A Annelise Fernandes, ela mandou uma pergunta para a gente no YouTube. Eu vou, acho que, direcioná-la para o Alceu, se a Kelly também depois quiser fazer algum comentário. Ela perguntou o seguinte: como a eleição de Bolsonaro vem impactando a efetivação do direito territorial das comunidades quilombolas? É possível ter alguma esperança de avanços no pós-pandemia? Eu vi até que o De Olho nos Ruralistas publicou, né, que houve mortes em 6 estados já de quilombolas. Qual que é a sua opinião sobre isso, Alceu? A gente também tem feito uma análise bastante concreta e bastante pessimista, porque o momento é bastante desesperador, mas existe esperança no curto prazo? E em relação a quilombolas, bom, retomando o que eu falava antes, né, o processo de extermínio no Brasil, né, a gente precisa sim falar dos quilombolas, eles são muito esquecidos nesse processo, importantíssima a intervenção da Annelise, porque se tem um tema que é do nosso cotidiano, que as pessoas sistematicamente ignoram, são os quilombolas. E isso, como diria o Ronivon, significa
tá? Então, os indígenas, com todo o genocídio dos quais eles são vítimas, as pessoas até se lembram um pouco mais, às vezes por uma visão romântica, mas se lembram mais, os camponeses menos, e os quilombolas menos ainda. Tá? Bom, então, o processo de extermínio dos negros como um todo, nas periferias e nos presídios, né, moradores de rua, etc., ele está aí, e está aí acelerado com a pandemia, em tempos de genocídio. Em relação aos quilombos, que são quilombos, né? São lugares criados por um processo de fuga dos escravos, né? São lugares que abrigam descendentes de escravos, excluídos entre os excluídos, pobres, sem condições adequadas de saneamento, etc., até porque os lugares eram distantes, né, que eles escolhiam. Bom, então, eles durante o governo Bolsonaro, respondendo a Annelise, eles vêm sendo vítimas, né, de um extermínio específico, da diminuição de direitos, diminuição de verbas, da implosão de instituições que poderia fazer alguma coisa para eles, lembrando que esse presidente foi eleito também com um discurso na Hebraica no Rio, pesando quilombolas em arrobas, chamando-os de bichos, de animais, portanto, e dizendo que tinha ido num quilombo no Vale do Ribeira, em São Paulo, e, né, enfim, a gente foi lá e viu que ele não tinha ido coisa nenhuma, né, esse é um presidente mitômano, mentiroso. Bom, além disso, em tempos de pandemia, como você citou, você tem esse agravante, a pandemia está chegando aos lugares dos mais excluídos, como eu disse, aldeias, periferias, etc., inclusive quilombos. Né? Estão morrendo já em vários estados, eu citei a falta de saneamento. Então, somando todo o pacote de maldades, a gente tem uma maldade que vem desde o golpe, desde Michel Temer, acelerada pelo Bolsonaro, e a gente tem um contexto de pandemia que também é potencializado por esse genocida. Tá? Isso é importante que se diga. O capitalismo, a gente falou do capitalismo, ele também é oportunista. Então, ele se utiliza até de uma pandemia para regularizar o que é ilegal e para exterminar mais um pouco desses que eles consideram animais ou subespécie. Kelly, temos mais duas perguntas. Se você quiser comentar sobre esse assunto também que o Alceu acabou de falar, mas eu acho que tem uma das perguntas que a gente recebeu, que é do Marcelo Aguilar, eu acho que dialoga um pouco com isso. Como vocês avaliam as tentativas de privatização da água e como elas se relacionam com o avanço do agronegócio do Brasil? Se você puder comentar sobre ela e também sobre esse tema que o Alceu acabou de apontar, né? Nós temos uma grande parte da população brasileira que ainda sofre com falta de acesso à água e também que convive com condições sanitárias extremamente preocupantes, né? Então, quando a gente fala da privatização da água, a gente está falando de anos e anos, né, de uma população que não tem acesso a isso, mas o quanto que é explosivo quando a gente chega diante de uma pandemia como essa, na qual forma de prevenção das pessoas, né, a não contrair esse vírus é lavando as mãos. Lavar as mãos com que água, né? Já que essa água é uma água que não está disponível para todas as pessoas. Então, o tema privatização da água, ele tem que ser um tema pautado, porque os grandes conglomerados, né, das empresas que são donas da água, eles não consideram que a água ela é um bem comum, né? Considera a água como uma mercadoria, como muito bem disse, né, com todas as letras, o diretor-presidente da Nestlé no Brasil. Então, nós precisamos pautar este tema da água, porque nós temos regiões no nosso país, região principalmente do semiárido, que convive com uma questão que é uma questão histórica, né, em relação às secas. E a gente vê já fruto das mudanças climáticas, e mais do que mudanças, né, do colapso climático, a seca que está atingindo, por exemplo, a região sul
do nosso país. Então, essa seca que está no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, que obviamente impacta também na agricultura, ela já é fruto dessas mudanças climáticas. Agora, uma coisa são os elementos, né, digamos, naturais, frutos desse colapso climático, mas outra também, a privatização da água existente. Então, o tema da gente poder tornar os bens naturais públicos e de controle público, ele é urgente. E a água, sem dúvida nenhuma, é um desses itens fundamentais que nós temos que lutar pela gestão pública da água, mas principalmente que ela esteja à disposição de toda a população brasileira, e no momento de pandemia como esse, a gente vê a preciosidade da água para salvar vidas, para as pessoas conseguirem minimamente poder proteger, já que o distanciamento social é quase impossível se a gente pensa, por exemplo, no contexto das periferias, né, onde 10, 12 pessoas convivem no mesmo cômodo. Então, a água é um elemento fundamental e ela é uma das causas que a gente tem que ter como luta fundamental dos povos lá do campo, mas também, principalmente, das populações urbanas. O Gerson, essa semana, né, acho que se eu não me engano, anteontem, os petroleiros, de certa forma, conseguiram uma vitória, né, em meio a essa enxurrada aí de medidas de redução de direitos presidida pelo Roberto Castelo Branco. Os petroleiros conseguiram emplacar uma reivindicação que foi a Petrobras doar 3 milhões de combustível para secretarias estaduais, que vão ser destinadas a ambulâncias e a manutenção dos próprios hospitais, né? Qual que é a importância dessa medida, né? Tendo em vista, inclusive, que os estoques estão cheios, né? Porque houve uma diminuição do consumo de combustível no Brasil. Então, Guilherme, esse pleito nosso, ele é um pleito antigo, né? Antigo, falo agora nesse período de 3 meses aí, quando iniciou a pandemia, que a gente entendia que a Petrobras tinha que cumprir o papel dela como empresa pública, né? Então, usar os estoques que estão extremamente elevados para atender o Estado nessa questão emergencial. Mas eu entendo, ao menos, que isso deveria ser uma constante, né? Para ter uma Petrobras 100% pública, que ela retorne para a sociedade de forma justa. Então, a gente tem hoje, e aí eu vou entrar nesse campo já, nós temos, vamos lá, então, temos petróleo nas nossas águas, temos tecnologia para tirar esse petróleo, né? Temos mão de obra qualificada, temos refinarias para fazer isso, né? Tínhamos até então uma rede de dutos e malhas que foi vendida, tínhamos até então fábricas de fertilizantes. Então, nós entendemos que a Petrobras precisa ser pública para ela fazer uma gestão para a sociedade, para ela cumprir o objetivo para qual ela foi criada, que é atender a sociedade para manter a soberania nossa nacional, seja ela alimentar, seja ela energética, né? De nada adianta a gente ficar apenas com os postos aqui e com todo o passivo ambiental que corremos risco em cima disso. Então, a Petrobras, nós entendemos que ela pode fazer mais e deve fazer mais. Ela não deve responder apenas ao Deus mercado. Ela tem que responder à sociedade é essa que construiu ela, né? Então, essa luta nossa, Guilherme, é uma luta para que a gente teve essa pequena vitória agora, né? Mas a gente entende que isso precisa ser uma prática mais constante, né? Principalmente agora nesse momento que a gente tem um problema internacional de preços, então a gente tem que fazer o quê? Vamos suprir as necessidades do nosso povo, não pensar apenas no mercado e em quem tem ações, a gente tem que pensar
numa Petrobras para a sociedade. Então, esse foi o nosso objetivo, que a gente fez esse pleito e que a Petrobras acatou e fez agora nessa última semana. Obrigado, Gerson. Chegou uma outra pergunta aqui, do Luiz Carvalho, nada para Kelly, nosso jornalista aqui no sindicato também, meu colega de trabalho. A comunicação é algo fundamental para quebrar conceitos como a de que o MST promove um movimento criminoso. Como mudar os valores da população quando a velha mídia é parceira íntima do agronegócio? Por favor, Kelly. É muito difícil a gente poder mudar, porque a regra do jogo estabelecida já são dos donos também dos meios de comunicação. E se a gente for ver quem são os donos, né, dos principais canais de comunicação, especialmente da televisão, a gente vai ver que em todos eles tem empresas do agronegócio. Então, eles defendem, não a verdade, mas defendem quem paga as contas, né? E faltam com muitos compromissos éticos, né, em relação ao direito à informação e ao direito de comunicação que o povo brasileiro tem, né? Para poder romper isso, a gente vem fazendo, Luiz, um movimento importante, né, de mídias populares, tentando integrar. Mas nós ainda temos uma deficiência muito grande no Brasil, né, de conseguir integrar um pouco mais essas mídias populares, mídias progressistas e de esquerda. E nós vemos agora, né, diante de uma avalanche também de fake news, a necessidade da gente conseguir avançar em canais que sejam canais mais diretos, né, canais de diálogo que possam, de fato, confrontar essas várias mentiras que são circuladas, né, o tempo todo. Veja, por exemplo, né, nós do Movimento Sem Terra estamos envolvidos com uma grande campanha de solidariedade. Essa campanha de solidariedade que tem a ver com uma prática de um princípio que a gente aprendeu com o povo cubano, que não é da gente distribuir o que está nos sobrando, mas é a gente dividir o que a gente tem. E é exatamente isso que está acontecendo nos assentamentos e acampamentos de reforma agrária, porque a gente já vem de uma política de muita dificuldade nos assentamentos, né, em relação à produção de alimentos, mas ainda assim, agora, nesse processo de pandemia, o movimento dá uma resposta que é uma resposta de dividir o que tem com quem mais precisa, que é o povo das periferias, né, moradores de rua, estrangeiros que foram colocados no olho da rua, logo nos primeiros dias aí da pandemia. E isso a imprensa não mostra. O que a imprensa mostra? Ela mostra a Solidariedade SA. Essa semana a gente teve, por exemplo, a empresa Aliança, que doou 20 toneladas de alimento, que é uma merreca, né, para uma empresa tão grande como essa, e teve ali a publicidade gratuita garantida no Sistema Globo de televisão. Enquanto só o MST está indo para casa de 600 toneladas de alimentos doados, né, em torno das duas frentes, Brasil Popular e Povo Sem Medo, né, que tem a participação também de vários sindicatos. A gente doou até o 1º de maio, né, desde o início da pandemia, 1.500 toneladas de alimentos, mais de 40 mil cestas básicas, né, para pessoas da periferia. Isso tudo não aparece. Então, nós temos que lidar com essa situação e fazer uma comunicação direta, né, com o povo e ir desconstruindo essas mentiras colocadas e, sem dúvida nenhuma, avançar nas mídias populares, na comunicação direta. Obrigado, Kelly. Alceu, a gente falou dos quilombolas, né, de toda a complexidade que está colocada hoje em dia. Também queria fazer uma pergunta sobre os povos indígenas, né? Existem diversos projetos, decretos colocados na mesa, alguns já aprovados, outros que provavelmente serão votados no próximo período, que retiram direitos dos povos indígenas, questão de demarcação, enfim. Quais são os riscos que os povos indígenas estão enfrentando atualmente no governo Bolsonaro, especialmente nesse período de pandemia? Bom, o risco é de extermínio.
antes do fim do debate, eu queria até entrar nesse assunto da imprensa também, né? Imagino que na minha fala final eu possa falar alguma coisa, né? Como representante da imprensa independente. Mas, assim, em relação ao extermínio dos povos indígenas, ele está em curso. Bom, olhem aqui atrás, esse é o mapa do Amazonas, estado do Amazonas. Exatamente um dos epicentros da pandemia, né, só tem UTI em Manaus, é um estado gigantesco, em si um estado continental, digamos, né, e que onde os indígenas de várias etnias já estão morrendo, estão gritando por socorro. Na região do Alto Solimões, região de Tabatinga, tríplice fronteira com Peru e Colômbia, etnia Cocama, gritando por socorro, região de São Gabriel da Cachoeira, lá na cabeça do cachorro, lá em cima, né, no extremo noroeste do país, né, é o município mais indígena do país, São Gabriel da Cachoeira, município com outros idiomas oficiais, inclusive, o que não é comum no Brasil, né, idiomas indígenas são oficiais, né, você vai a São Gabriel, você vê múltiplas nações indígenas, né, bom, e essas pessoas e esses povos estão pedindo socorro, estão sendo exterminados, o vírus está chegando nas aldeias, né, e vai chegar nos povos isolados, inclusive, que não têm a mínima imunidade, enfim, menos ainda, né, a gente já não tem, né, mas eles não têm nem para gripe, né, enfim, eles não têm condição nenhuma de sobreviver. E agora, isso pandemia. O que acontece, o que é de mais extraordinário, extraordinariamente triste, é que esse extermínio já vinha ocorrendo, como você citou, são várias políticas do atual governo e do governo anterior, inclusive, né, articuladas já durante o governo Dilma, exatamente para pressionar, né, o governo Dilma, para chantagear o governo Dilma, né, enfim, e essas medidas que congelam demarcações, né, o ministro Edson Fachin, no STF, acabou de derrubar uma dessas medidas, aliás, né, enfim, uma rara incursão do Supremo, né, em algo positivo para os povos do campo, mas, enfim, são várias medidas extremamente danosas. Anteontem, aliás, o governo autorizou o uso das Forças Armadas para fiscalizar, para fiscalizações em terras indígenas e em reservas, usurpando uma função que é do IBAMA e do ICMBio, do Instituto Chico Mendes, enfim, entregando para os militares, para as Forças Armadas, e com isso, como alertou Maurício Tufani no site Direto da Ciência, com isso vai facilitar a não destruição de equipamentos destruidores, né, equipamentos que eles usam para mineração, para motosserra, enfim, tratores, escavadeiras, né, isso em curso, para começar segunda-feira, agora essa medida valendo por um mês e certamente será prorrogada. Fora o pacote de maldades no Congresso, que já vem desde o governo Temer, são dezenas e dezenas de medidas contra os povos indígenas, ou diretamente contra os povos indígenas, ou como a gente já falou, como o MP da grilagem, que também impactam, que vão regularizar milhões e milhões, dezenas de milhões de hectares, onde vivem esses povos, e também os camponeses quilombolas, a lógica é a mesma, com a peculiaridade de que, nesses casos, a gente tem sabedoria de milênios, né, a ser preservada, e isso está sendo jogado fora, insisto, por um governo de extrema-direita genocida. Alceu, acabou de chegar mais uma pergunta relacionada a isso. Gostaria de falar que a gente está ao vivo, além da rede do sindicato, do Sindipetro SP, também pela CUT Brasil, CUT São Paulo e De Olho nos Ruralistas.
A Juliana Ferreira mandou uma pergunta pelo YouTube. Ela disse: boa tarde. Alceu poderia falar sobre os ataques do governo federal às reservas de terras indígenas, como você já falou, e como está a atuação especificamente do ICMBio e do IBAMA diante das ofensivas desse governo? Tá, Também boa tarde, Juliana. Se puder também falar em relação à FUNAI, né? Eu vi que, acho que foi antes de ontem também, o presidente da FUNAI fez uma ofensa direta ao CIMI, enfim, se puder também comentar sobre isso, Alceu. Boa tarde, Juliana. Bom, primeiro lembrar que tudo isso foi anunciado, tá? Esse extermínio específico, não da pandemia, foi corroborado pelos eleitores, pelos 57 milhões de pessoas que se dispuseram a votar nesse assassino, tá? Ele disse durante a campanha, repetiu que não haveria nem um centímetro a mais para terras indígenas e quilombolas. Então, ele é uma pessoa racista, né, assumindo, aliás, o supremacismo que é inerente às elites e aos latifundiários. Esse racismo, esse supremacismo, ele costuma ser disfarçado. No caso do Bolsonaro, nem isso. Tá? Então, não é um filme que não estava anunciado. Bom, eu falei um pouco já de algumas medidas, mas em relação à FUNAI, de fato, o atual presidente, o general, ele respondeu a uma live, inclusive, de um dos secretários do CIMI, do Conselho Indigenista Missionário, que criticava, repleto de razão, as medidas do governo e tal, e esse sabujo desse presidente da FUNAI, ele atacou o secretário executivo do CIMI, com uma nota muito cínica, dizendo que a gente viveu desde 2003 o socialismo no Brasil. Né? Na cabeça dessas pessoas que só não deliram, porque elas não são loucas, não são delirantes, elas são perversas. Na cabeça dessas pessoas, a gente viveu sob socialismo durante governos Lula e Dilma, governos social-democratas, no máximo. Né? Enfim, e sobre o governo Temer, golpista de extrema-direita, onde algumas dessas medidas começaram a ser tomadas. Foi citado o CIMI, foram citados CIMI e FUNAI. A gente teve a CPI da FUNAI no governo Temer, CPI da FUNAI e do INCRA. O INCRA, responsável pela reforma agrária, onde criminalizaram os movimentos sociais, criminalizaram líderes de organizações não governamentais, ligados a direitos indígenas, criminalizaram até procuradores e deputados políticos, né, de esquerda ou do campo da oposição. Né? Quer dizer, essa estratégia já vinha no governo golpista, por isso a gente não pode esquecer nunca, né, da história, e se consolida agora, e mais ainda em tempos de genocídio. Como eu disse lá no começo, o genocídio ele apenas dá oportunidade para que esses predadores sociopatas exerçam mais a sua pulsão de morte. O Kelly, se você pudesse comentar especificamente também sobre o INCRA, né, que é o órgão que trata diretamente com o Movimento Sem Terra, com a reforma agrária, e também falar como que está atualmente, na sua opinião, a questão do abastecimento de alimentos, né? Muitas pessoas falaram, de uma maneira geral, que poderia haver desabastecimento de alimentos caso a pandemia se arrastasse por um tempo. Qual que é a sua opinião sobre isso? E como que o governo, né? A gente sabe que é praticamente impossível, mas se fosse um governo correto, quais as políticas que poderiam favorecer, né, e auxiliar nessa questão para evitar um desabastecimento dos grandes centros? Sobre o INCRA, é bem rápido, né? Porque o INCRA, ele reduziu muito as funções dele, e nós podemos resumir assim, hoje, para que serve o INCRA? O INCRA serve para regularização fundiária, ou, em outras palavras, o INCRA virou uma imobiliária fundiária para os ricos. É essa a função, infelizmente, né? Então, aquilo que seria de atribuição, né, de processos de reforma agrária,
foi completamente sucateado no INCRA. Mas a gente também não pode dizer que o INCRA hoje é uma tapera velha e não serve para nada, muito pelo contrário. O INCRA, ele serve sim para regularização fundiária, especialmente dos grandes, né, desse nosso país. Então, essa é a função do INCRA em todo, né, todo o território brasileiro e também em nível, ao nível da Superintendência Nacional do INCRA Brasil. Sobre desabastecimento, é um tema bem importante. Veja, agora, o fato a gente não está enfrentando agora desabastecimento, mas existe sim esse risco. Primeiro porque a pandemia, ela não é algo que vai se resolver em poucas semanas. Nós estamos falando de um processo, que é um processo que pode perdurar ainda alguns meses. A volta à normalidade, primeiro que a gente tem que pensar, o que é esse normal, né? O normal já era um caos, né? Mas essa volta, né, a um minimamente normal, ela também não está segurada para algo que vai acontecer nas próximas semanas. Então, a gente tem que pensar muito, sim, no tema do desabastecimento. Isso porque, como eu disse antes, existe uma concentração especialmente ligada à logística e aos conglomerados de distribuição de alimentos, que aí nós estamos falando de grandes empresas que também concentram essa alimentação. E aí nós temos que nos perguntar, né, que tipo de alimento que a gente consome nas cidades? E para a gente poder responder a isso, a gente tem que estar no que está na mesa, né, da maioria dos trabalhadores que têm rendimentos médios, ou a chamada classe média, e o que está lá nas periferias, né? E isso tem muito a ver com esse dilema do que a gente está enfrentando hoje, da mortandade tão grande aqui no Brasil, de tantas pessoas abaixo do chamado grupo de risco aí dos 60 anos para baixo aqui no Brasil, né? E uma taxa de infecção muito grande com jovens. Nós temos um problema muito grande aqui no Brasil de falta de imunidade. E, obviamente, que isso tem relação direta com a forma como a gente se alimenta. Essa alimentação nossa, ela, por um lado, conduz a processos de desnutrição e até mesmo fome, né, por um lado, pela falta de condições de ter acesso ao alimento, mas também, por outro lado, conduz uma outra ponta, que é a da obesidade. Então, o problema da alimentação, ele tem muito a ver com uma enorme propaganda para a gente poder se alimentar de comida, de alimento ultraprocessado, e nas periferias, cada vez mais as pessoas terem pouco acesso à comida de verdade. Eu estava falando de um documentário que se chama Fonte da Juventude, que foi dirigido pelo Estevão Ciavata, que trata um pouco desse problema, que é dos desertos alimentares, das pessoas terem que andar mais que 400 metros, né, às vezes até mais de 1 quilômetro, para poder ter acesso ao alimento. O que as pessoas têm na periferia? Elas têm guloseimas, têm bolacha recheada, tem coisas que não ajudam a alimentar. Então, quando a gente pensa o tema do desabastecimento, não é só a gente olhar para os estoques, porque o capitalismo just in time, a lógica dele é não ter estoques estratégicos para nada, né? E também não tem para alimento. Só que, além deste problema dos estoques, a gente tem que pensar na qualidade desse alimento e como é que esse alimento chega e para quem que ele chega, né? Por isso que alimentar-se é um ato político e a gente tem que pensar cada vez mais sobre o que a gente alimenta quando a gente se alimenta. Obrigado, Kelly. O debate está muito bom, mas a gente está se aproximando aí, né, do final do nosso teto, né, que a gente tinha colocado. Então, eu vou fazer algumas perguntas, já também abrindo para as considerações finais, né, de cada um de vocês. Ô, Gerson, queria que você pudesse falar um pouco da perspectiva, né, frente a essa gestão da Petrobras. Como a Petrobras é importante para a gente sair desse momento de crise, né, muito tem se falado da economia, desse debate extremamente negativo que o presidente Jair Bolsonaro tem colocado, né, de colocar como em termos opostos a vida e a economia, e a Petrobras é um elemento central para a gente conseguir sair dessa crise, né, sanitária e também econômica de uma maneira soberana, né. Se você puder um pouco comentar quais são as próximas lutas
da FUP e também já fazer suas considerações finais. A FUP sempre coloca como ponto estratégico dela debater com a sociedade a Petrobras que nós entendemos que deve ser. Como eu já disse, que ela atenda a toda a população, que ela foi criada pelo povo e para o povo, né? Ao longo dos anos se deturpou isso e ela virou uma empresa hoje de mercado, que atende apenas ao Deus mercado. Nós temos várias lutas que a gente está enfrentando, a gente está com um problema sobre a pandemia, é algo muito sério, porque a gente tem muitos companheiros e muitas companheiras nossas que estão embarcados, que estão correndo risco de se contaminar, estão contaminados já, aliás, então, risco de vida que correm. A Petrobras, infelizmente, sonega informações, faz subnotificações disso, como o Estado brasileiro todo está fazendo, né? E reforço o que a gente já está falando aqui, todo mundo falando, e às vezes a gente vê as perguntas sobre que chegam, até entender que a gente está num governo que não tem compromisso nenhum com a sociedade civil. Como disse ao seu, 57 milhões de pessoas votaram nele, sabendo quem ele era. Não é novidade para ninguém o que ele é. Tem algumas pessoas agora que estão entendendo melhor, mas ele sempre foi aquilo. E ele representa bem isso, um Estado medieval, um Estado de polícia ostensiva, que oprime. Então, nós, petroleiros, diante do que a gente pode fazer, entendendo que a gestão que tem a Petrobras, ela é um espelho do que é o governo federal. Você pega quem é o presidente hoje, Castelo Branco, ele é um cara que numa empresa privada nunca iria sobreviver, porque ele denigra a todo instante a imagem da Petrobras e dos petroleiros e petroleiras. Então, nós temos um desafio grande, e é o desafio mesmo que enfrenta todas as organizações civis, sindicatos, o próprio MST, quando a gente fez a pergunta, né, como divulgar ali na mídia, é muito difícil, porque a gente luta contra quem tem a mídia nas mãos, né? As redes sociais não são suficientes para isso, elas são boas para você promover o ódio, né, para você ter, nessa época de pós-verdade, mas quando a gente quer colocar algo que é para debater com a sociedade lá de forma séria, infelizmente a gente não tem esse apego, porque fake news, ódio, mentiras, andam muito rápido. E quando a gente quer fazer um debate como esse que a gente está fazendo, a gente vê lá no YouTube, tem 30 pessoas vendo, né? Espero que tenha as outras redes, mas a gente precisaria se movimentar de forma maior e não só orgânica, sair, como o pessoal fala aí, de todas as nossas bolhas, né? Que hoje, infelizmente, a gente fala para nós mesmos, e entender que esse governo que está colocado aí, ele não nos representa e não dá para criar expectativa positiva em nada do que está acontecendo. Então, a gente está vivendo um outro momento que é muito difícil, que é o momento dessa pandemia, que a gente não pode ir para as ruas, mas oxalá que a gente consiga, na sequência aí, quando a gente puder sair para as ruas, a gente possa construir grandes atos, né? E aí não a gente tem que parar com um pouco, né, nota de repúdio, escrever, eu acho que a gente tem que ir para algumas ações um pouco mais diretas, objetivas, para que a gente consiga colocar a nossa pauta para a sociedade. Então, agradeço esse espaço, Guilherme, ao seu, Kelly, dizer a todos que a gente continua na luta. A FUP tem se reunido toda semana, várias vezes, buscando alternativas para discutir com a sociedade todos os problemas internos nossos, como a questão externa de, tipo, discutir
qual a Petrobras que a gente quer e qual que é a Petrobras que tem que existir para o povo brasileiro. Gerson, muito obrigado. Foi um prazer enorme, pessoal, também te conhecer. Apesar das retiradas de direito, eu acho que ficou como um exemplo muito grande, né? A luta da FUP como um todo, dos petroleiros, mas também especialmente do Sindquímica Paraná, da Fafem. Apesar do fechamento da Fafem, acho que ficou esse grande exemplo de luta, né? De resistência. Muito obrigado. E um prazer contar com você aqui com a gente. Alceu, você já cantou a bola na outra pergunta que gostaria de comentar especificamente sobre a comunicação, então eu vou passar essa bola para você, né? Se você quiser comentar também qual a sua visão sobre o atual governo, como a gente pode sair, né? Quais são as alternativas políticas para a gente sair dessa crise, mas também se puder comentar especificamente sobre o papel da comunicação popular nesse momento. Bom, então, eu vou falar de 2 pontos, assim, e como eu vou me inflamar no final, eu já deixo aqui o meu agradecimento ao sindicato pelo convite, né, agradecimento a Kelly, ao Gerson e a você, Guilherme, né, pelo debate, que é importantíssimo. Não dá para entender esse país sem entender questão agrária. Toda a questão territorial, seus conflitos, enfim, o modelo econômico que está por trás e o papel do Brasil nesse cenário. Em relação à imprensa, é o seguinte, eu também estive na grande imprensa, comecei lá atrás nela, né, trabalhei muitos anos no Estadão, glorioso, vetusto, Jornal Estado de São Paulo, depois aos poucos fui indo para a imprensa independente. Primeiro, eu vou dizer que é preciso apoiar a imprensa independente. Eu sei que em tempos de pandemia a gente precisa apoiar muita coisa, a gente precisa salvar vidas, né? Apoiar o vizinho, apoiar os indígenas que estão morrendo, as pessoas na periferia, etc. Tal, né? Mas é muito importante que quem tenha a margem, né, está em casa gastando menos, etc., também mantenha esse possível, contribua para o financiamento da imprensa independente. A imprensa popular, aquele pode falar melhor que eu, né, mas a imprensa independente, profissional, que né, a gente vive disso, não é? Nós, jornalistas profissionais, vivemos disso. Só que, ao contrário da grande imprensa, a gente optou por determinados temas, e não é por sermos de extrema esquerda, quase nenhum de nós somos, né? O que nós somos, o que nós temos é capacidade de indignação e capacidade de reconhecer que a gente precisa cumprir o nosso código de ética, respeitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, defender a vida, defender a Constituição, não precisa nem, né, nada revolucionário, né, enfim. Então, se vocês puderem conhecer mais os veículos da imprensa independente, urbanos, com temática urbana ou não, reconheçam o trabalho da Ponto Jornalismo, reconheçam o trabalho da Agência Pública, do Sul 21, do Instituto Humanitas Unicinos lá no Rio Grande do Sul, do Marco Zero lá em Pernambuco, puxando mais para os meus temas aqui, o trabalho da Repórter Brasil, lá do Leonardo Sakamoto, da Amazônia Real, lá, com sede em Manaus, lá nesse epicentro da destruição, né? Apoiem esses veículos. E, claro, apoiem o meu projeto, o projeto que eu coordeno, que é o De Olho nos Ruralistas, um observatório sobre agronegócio no Brasil, sobre conflitos no campo, sobre questão agrária. A gente tem, claro, a gente vive em parte de assinantes, né? Enfim, a partir de R$12 mensais, quem assina recebe o boletim semanal De Olho nos Ruralistas, com uma seleção do que acontece pelo país em relação aos seguintes temas: comida, ambiente, conflitos e o próprio agronegócio, política e economia, né? Então, esse boletim semanal, ele reúne, por sua vez, as notícias selecionadas dos 4 boletins diários: De Olho na Comida, De Olho no Ambiente, De Olho nos Conflitos, De Olho no Agronegócio. Então, quem quiser receber
um panorama diário, né, do que acontece no país em relação a esses temas, inclusive iniciativas do MST, iniciativas dos movimentos sociais, das ONGs, do MPF, né, coisas que estão rolando, inclusive que noticiadas na grande imprensa, só que a partir de um filtro muito especial. Vá lá, assine deolhosruralistas.com.br, acompanhe, claro, nossas notícias, e além disso tem um boletim gratuito que se chama De Olho na Resistência. Gratuito, vai lá no site, se cadastre e receba semanalmente o boletim De Olho na Resistência, que é exatamente para evadir notícias relacionadas a esse processo de resistência dos povos do campo. Eles resistem há centenas de anos a toda essa violência dos latifundiários, dos grileiros, dos desmatadores, do agronegócio. Boa parte dessas notícias está dispersa e precisa ser mais bem conhecida, né? Enfim, um dos grandes problemas da imprensa é a invisibilidade que ela dá a alguns temas. A questão agrária já foi mais visível nesse país e ela se tornou muito invisível. Caminhando para a segunda parte, para o final, é o seguinte, eu assinalei aqui que eu vou aumentar o tom porque é necessário que se aumente o tom neste momento no país. Eu procurei falar conscientemente, de forma mais contundente ainda do que eu falo neste debate. E por quê? Porque a gente está em pleno genocídio, além de estarmos em plena pandemia. Um genocídio na Argentina e na Venezuela, nesses dois países, e em outros da América do Sul, não estamos tendo dezenas de milhares de mortes. A gente está chegando à primeira dezena de milhares, a gente só vai ficar atrás dos Estados Unidos, no mínimo. A gente vai ter dezenas, se não tiver centenas de milhares de mortos no Brasil. Este genocídio precisa ser repudiado para além das notas de repúdio, como disse o Gerson. É preciso subir o tom na imprensa, mas também como cada cidadão precisa subir o tom em relação a esses genocidas. Agora, um ponto muito importante. O presidente sociopata e seus similares e seu séquito de bajuladores e o ministro do Ambiente, Ricardo Salles, essa canalha da sociedade brasileira, ela não vai mudar, né? Ela não vai mudar. Eles não têm escrúpulos, nenhum, absolutamente nenhum. Quem pode fazer alguma coisa neste país principalmente são, sob pressão, presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e, em nome de todos os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, o presidente do STF, Dias Toffoli. Esses 4 senhores, além dos outros ministros, dos deputados e senadores, mas particularmente esses 4 senhores, eles precisam ser lembrados por cada cidadão, por cada movimento social, por cada sindicato. Estamos muito distraídos em relação a esses senhores. Eles precisam ser pressionados e expostos como cúmplices desse genocídio. Se a gente não pressionar esses senhores, mais gente vai morrer. Então temos responsabilidade nisso também. Colocar o nome desses senhores em praça pública. E esta é a nossa praça pública hoje. Cada eleitor precisa ir lá e perguntar: e daí, Augusto Aras? E daí, Rodrigo Maia? E daí, Davi Alcolumbre? E daí, Dias Toffoli? Qual a posição de vocês em relação a esse genocídio? Vocês vão continuar deixando rolar tudo isso? Essa é a minha participação final. Obrigado a todos. Alceu, muitíssimo obrigado pela participação, por aceitar o convite. A gente se coloca à disposição aí para tanto divulgar o importante trabalho do De Olho nos Ruralistas, como também fazer possíveis parcerias, enfim. Muitíssimo obrigado pela participação. E agora, passando para a Kelly. Kelly, vou até usar um trechinho de uma entrevista do Gilmar, que eu acho que é um pouco do movimento, da ideia geral que o MST tem sobre a atual conjuntura, né? Uma entrevista para o Brasil de Fato, recentemente,
no aniversário do massacre de Eldorado dos Carajás, ele falou que o atual governo tem servido uma espécie de contenção, uma barreira de contenção das lutas sociais. Você concorda com isso? Você acredita que é possível, não sei se agora, durante a pandemia, mas no próximo período, a gente romper essa barreira que o atual governo tem imposto às lutas sociais? E muitíssimo obrigado pela participação, por aceitar esse convite aí de última hora. Concordo, sem dúvida nenhuma, e reitero, né, porque nem se trata de romper essa barreira, ela vai ser estourada, sabe por quê, Guilherme? A gente está percebendo no trabalho de solidariedade, a gente está se defrontando com várias necessidades das pessoas nas periferias. E é muito importante que o movimento popular, o sindicalismo, né, se atente que a abertura que nós estamos tendo agora, né, em relação ao povo, essa abertura ela não estava colocada há alguns meses atrás. E agora, essa abertura, ela se deu principalmente pelas necessidades que as pessoas estão tendo de alimentação, mas também de acesso à informação, de ajuda para poder acessar o auxílio emergencial, de algum tipo de apoio diante de violência doméstica. Então, hoje é um cenário diferente do início da pandemia. Há um anseio maior das pessoas mais simples do nosso país, para poder receber pautas que são pautas progressistas, pautas de esquerda. Nós vamos nos atentar a isso. Então, não é um jargão a gente pode dizer que está na hora de trabalho de base, né? Só que, lamentavelmente, como disse o Gerson, a nossa tradição de esquerda é no corpo a corpo, né? A gente aprendeu e se criou no meio da rua, do povo, da luta, da ocupação, da greve. Temporariamente, nós não podemos fazer nada disso. Só que a gente está percebendo nas ações de solidariedade o quanto que tem de potencial para a gente poder avançar em trabalho de base. E um fora Bolsonaro, efetivamente, pode ser que a gente tenha algum tipo de solução institucional nos próximos dias, tomara, viu, Alceu, que uma dessas pessoas que você mencionou aí faça alguma coisa. Mas o fora Bolsonaro efetivo a gente vai ter quando a gente conseguir, de fato, fazer com que mais gente da sociedade brasileira consiga explicitar esse fora Bolsonaro. É um alerta para nós que ainda, diante de uma prática tão genocida, o governo Bolsonaro ainda tem apoio, né, de 20% da população brasileira, 25%. É um escândalo isso, né? Mas aí joga muito peso, né, o fundamentalismo, muitas vezes o fundamentalismo religioso, e nós precisamos intensificar o trabalho de base. Então, para nós, a perspectiva, né, de futuro, ela também tem a ver com o processo da gente poder, nós todos, né, movimentos populares, sindicais, partidários, nós temos que intensificar o diálogo com o povo, porque essas mudanças todas, elas só vêm se de fato a gente conseguir ter mais gente com a gente, né, e conseguindo fazer não só um rompimento, né, dessa barreira de contenção que é o governo, mas tem que estourar mesmo, né, e para estourar esse pé na porta, ele precisa de muita gente. Então, gostaria de agradecer, Guilherme, aqui esse espaço, né, trazer um abraço do Gilmar. O Gilmar não pôde estar aqui nesse diálogo, mas trouxe aqui uma fala coletiva, né, que com certeza dessa construção também do Movimento Sem Terra. Um prazer enorme dividir aqui esse espaço com Alceu Castilho, né, que tem um trabalho muito criterioso, né, na denúncia, mas também com muitos elementos no agrário brasileiro, talvez um dos poucos meios de comunicação que traga com tanto critério essa denúncia, que é o De Olho nos Ruralistas. Um abraço também ao Gerson, da FUP, especialmente, né, ali do Paraná, né, onde a gente esteve junto nessa luta da greve, né, passada, especialmente ali no Rio de Janeiro, com o acampamento que foi montado lá, né, eu tive a oportunidade de passar por lá também, conversar, dialogar com os trabalhadores da Fafem, que tinham sido demitidos depois que conseguimos aí reverter. E, Guilherme, também um abraço, obrigada aqui pela oportunidade, estamos juntos aí na luta e com muita esperança, né, que dessa situação tão caótica que a gente vive, tão dura
a gente consiga também traduzir toda essa situação em um crescimento dos movimentos populares e um crescimento da resistência no nosso país. Muitíssimo obrigado, Kelly. Muito obrigado, especialmente por ser tão repentino, né, esse convite. E é isso, a gente estamos juntos na luta. O Luiz, que é outro jornalista, ele nas nossas reuniões, ele geralmente é a pessoa que fala, não, precisamos também falar sobre as saídas, né, a esperança que também existe de conseguir sair desse período melhor, né. Então é isso, eu queria agradecer muito todos que também assistiram a gente por todas as redes sociais e falar que a gente está aberto aí para novos debates. Próxima sexta-feira, ainda o tema não está definido, mas a gente vai divulgar aí nas nossas redes sociais. Muito obrigado e boa noite a todos e todas.